senador Marcos Duval voltou a participar da CPMI que deveria investigar os atos do dia 8 de janeiro, após retornar de um afastamento médico. O senador lembrou que desde o dia 8 começou a investigar os fatos e imediatamente notou e denunciou as omissões de membros do governo federal. Marcos Duval disse: "Quando houve o fato do dia 8, e aqui eu cheguei no dia 8 à noite, e comecei então a levantar quem poderia ter prevaricado. É óbvio que eu cheguei aos nomes dos ministros e por isso eu comecei a colocar publicamente quem prevaricou no dia 8. Mas isso não impede, não anula o fato de os extremistas terem coordenado para fazer invasão e destruição. O que acontece é que o governo, o atual governo, aproveitou sabendo disso e falou: deixem acontecer, porque nós assim vamos acabar logo com esses bolsonaristas. O senador lembrou que, após fazer as denúncias, ao invés de serem investigadas as autoridades que se omitiram, como o general do Lula e o ministro do Lula, Flávio Dino, ele próprio que foi alvo de um mandado de busca e apreensão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Duval afirmou: o Dino sempre usou como modus operandi dele a polícia. Quando ele era governador no Maranhão, ele usava a polícia civil. Agora, como ministro, ele tem usado a Polícia Federal, tanto é que ato falho dele. Numa última entrevista, ele fala no ouvido de um outro político: olha, não tenho dinheiro, mas eu tenho a polícia. E, de fato, no dia do meu aniversário, 15 de junho, ele faz um mandado de busca e apreensão embasado numa fake news. Entrou num gabinete de um senador, na casa de um senador da República, por conta de uma fake news, porque ele dizia que tinha vazado o documento da ABIN, que não estava mais em sigilo. Então, são erros graves de um poder para outro. O senador conclamou: nós temos que estar preservando o nosso Congresso contra o próprio ministro Alexandre de Moraes, que pegou o STF como refém. Não é nem o STF que está comungando com isso tudo que está acontecendo. O Alexandre de Moraes simplesmente também pegou o STF como refém e está usando para, então, invadir e não cumprir o que está na Constituição. Como nós é que fazemos a lei, eles protegem a lei e o Executivo executa a lei, nós temos que cobrar isso e parar aqui de ficar nesta comissão um agredindo o outro. Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios, muitas vezes produzidos pela concorrência, são admitidos como prova, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens produzidos por pessoas interessadas embasam medidas extremas contra conservadores, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 26 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Marcos Duval. Obrigado, presidente. Vou tentar ser bem direto. Bom, estou de volta aqui, mas eu quero deixar claro que no dia 14 de dezembro, o meu partido me colocou na comissão representativa. Na verdade, eu nem sabia que isso existia. A comissão representativa é uma comissão que convoca ministros e, durante o recesso, encaminha autoridades, requerimentos de informações e tudo mais. Quando houve o fato do dia 8, e aqui eu cheguei no dia 8 à noite, e comecei então a levantar quem poderia ter prevaricado, é óbvio que eu cheguei aos nomes dos ministros e por isso eu comecei a colocar publicamente quem prevaricou no dia 8. Mas isso não impede, não anula o fato dos extremistas terem coordenado para fazer invasão e destruição. O que acontece é que o atual governo aproveitou, sabendo disso, e falou, deixe acontecer, porque nós assim vamos acabar logo com esses bolsonaristas. Então não tem culpa de A ou B. Então está toda hora todo mundo falando que o governo vai fazer golpe contra ele mesmo e tal. Bom, o ministro Alexandre de Moraes, ele sim, com uma decisão monocrática, ele invadiu um gabinete de um senador da República com o motivo por conta de uma fake news, porque eu disse lá no início que o Flávio Dino e o G. Dias sabiam o que ia acontecer do dia 8. Hoje é verdade, mas naquela época que ele botou no inquérito como se fosse uma mentira minha. Bom, a questão do documento sigiloso da ABIN, ele colocou como se eu tivesse vazado o documento sigiloso da ABIN. Bom, quando eu postei já não era mais sigiloso, desde maio. E o Dino sempre usou, como modus operandi dele, a polícia. Quando ele era governador no Maranhão, ele usava a polícia civil. Agora, como ministro, ele tem usado a polícia federal. Tanto é que o ato falho dele, numa última entrevista, ele fala no ouvido aí de um outro político, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho a polícia. E, de fato, no dia do meu aniversário, 15 de junho, ele faz o mandado de busca e apreensão embasado numa fake news. Entrou num gabinete de um senador, na casa de um senador da República, por conta de uma fake news, que ele dizia que tinha vazado o documento da ABIN, que não estava mais em sigilo. Então, são erros graves de um poder para o outro. Imagina eu determinando um relator para invadir o gabinete do Alexandre de Moraes, para futucar, para ver se eu encontro algum documento, para embasar, então, a minha invasão ao outro poder. Então nós temos que ter muito cuidado e, ao invés do Congresso ficar aqui dentro dessa comissão, um batendo no outro, se defiando, brigando, ofendendo, nós temos que estar preservando o nosso Congresso contra o próprio ministro Alexandre de Moraes, que pegou o STF como refém. Não é nem o STF que está comulgando com isso tudo que está acontecendo. O Alexandre de Moraes simplesmente também pegou o STF como refém e está usando para, então, invadir e não cumprir o que está na Constituição. Como nós é que fazemos a lei, eles protegem a lei e o Executivo executa a lei, nós temos que cobrar disso e parar de ficar aqui nessa comissão, para concluir, senador. Então, para finalizar,
Eu só queria dizer isso aí. Não tem... foi uma oportunidade que o governo atual encontrou, que os extremistas, quando perdeu a eleição, encontrou, e tudo se juntou no fato do dia 8. Então, desde janeiro, vocês são testemunhas... Para concluir, senador, por favor. Que eu sempre soltei para todos vocês quem eram, quem prevaricou, quem deixou acontecer e quem deixou quebrar e tudo mais. Então é isso que eu queria dizer para vocês, dizer que em nenhum momento foi citado meu nome, eu saí para deixar na liberdade a CPMI para levantar caso aparecesse meu nome em algum movimento, não apareceu em depósito, não apareceu... Senador, eu peço a Vossa Excelência que conclua, você já falou o dobro do seu tempo. Então tá bom, então senhor, e como não apareceu o nome em nada, aqui eu estou de volta para contribuir com a CPMI. Obrigado. Muito obrigado. Eu, concluindo aqui a resposta que eu fiz à questão de ordem oportuna do deputado André Fernandes, todas as redes que o senhor pediu de telefone, não tem problema. Agora, o Google não responde aos pedidos da comissão porque o número de telefone não é identificador válido para o Google. Só é válido o e-mail ou o e-mail. Considerando que temos o e-mail do telefone do senhor G. Dias e que esse é um identificador válido, determino que a Secretaria realize a transferência do sigilo do Google, valendo-se do e-mail que foi registrado na apreensão do aparelho celular. Eu passo a palavra agora ao último orador inscrito. Depois teremos 2 falas de liderança por 3 minutos hoje. O senador Cleitinho, depois o deputado Rogério Corrêa. O senador Espiridião Amin. Presidente, eu realmente me inscrevi hoje muito cedo, porque cheguei cedo da minha cidade e me inscrevi para participar da sessão que houvesse. Não foi para sessão de audiência de A ou de B. Eu quero deixar assinalado aqui que esta CPI tem uma relação de dívidas. Não são dívidas suas, são dívidas da CPI. E eu quero aqui deixar uma bem emoldurada. Força Nacional. O governo se esconde covardemente da possibilidade de que esta comissão saiba. Havia uma Força Nacional, era de 240 ou de 250 homens, e ela não foi empregada. A que pretexto? Qual é a justificativa desta omissão? Então eu quero deixar pontuados aqui, para a tipificação do crime da omissão. Primeiro, artigo 301 do Código Penal. Qualquer do povo e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Havia flagrante delito e a Força Nacional desapareceu. Nós não podemos ouvir o chefe da Força Nacional, porque isso não tem a ver com o dia 8 de janeiro. O que tem a ver com o 8 de janeiro é saber sobre joias, sobre quem vendeu ou quem comprou. Segundo, mensagem do ministro Flávio Dino que deveria ter vindo aqui. Será que nós só vamos poder acareá-lo quando ele for indicado para o Supremo? Não custa nada aguardar. Além de todas as forças federais disponíveis em Brasília e da atuação constitucional do governo do Distrito Federal, teremos nos próximos dias o auxílio da Força Nacional. Assinei agora portaria autorizando a atuação em face das ameaças vinculadas contra a democracia, dia 7 de janeiro, às 7h08 p.m. Portanto, sabia. Segundo, a portaria que eu já li aqui, e finalmente a então medida provisória, hoje lei de estruturação do governo, que no inciso 16 do artigo 35 das atribuições do Ministério da Justiça diz: defesa dos bens e dos próprios da União, isso é lei, e das entidades integrantes da administração pública federal indireta. Direta e indireta é responsabilidade do Ministério da Justiça e da Segurança Pública.
Portanto, é uma omissão escrachada e eu tenho certeza de que não vai fazer parte do relatório. Por isso eu deixo aqui registrado para oportunamente recorrer da omissão. Muito obrigado. Muito obrigado, senador. Vossa Excelência não estava aqui no momento em que, em relação a essa justa solicitação de Vossa Excelência, de que seja apreciado o requerimento que convoca o comandante da Força Nacional, nós fizemos uma manifestação dizendo que eu tenho tentado, de todas as maneiras possíveis, construir um acordo capaz de nós aprovarmos de maneira unânime não só esse requerimento, mas outros também desejados pelo governo. Desculpa interromper, por isso eu fiz questão de dizer, não é dívida sua. Mas eu quero, mas eu quero colocar que, inclusive, e citei, inclusive, vou citar de novo, que tive uma conversa muito produtiva na semana passada com o deputado Rogério Corrêa, que está aqui na minha frente, com o deputado Ramagem, que está aqui ao meu lado. Me passaram nomes que tanto governo quanto oposição, 6 nomes, salvo engano, 2 do governo, 2 da oposição, 4 do governo, para serem ouvidos até o final dos nossos trabalhos. Entretanto, não consegui, da parte do governo, o acordo para apreciação, para votarmos por unanimidade esse requerimento. Entretanto, essa presidência submeterá esses requerimentos à votação em bloco, portanto, ou serão todos aprovados ou serão todos rejeitados na próxima terça-feira. Então, se as pessoas aqui acham que realmente, depois de ter vindo aqui a Polícia Militar, ter vindo o Exército, que não vale a pena vir a Força Nacional, deverão votar contra o requerimento que traz a Força Nacional. Mas nós submeteremos esse requerimento em votação na próxima terça-feira. Por isso eu quero só complementar, ratificar. Eu não disse que a omissão era sua. Eu sei disso. Eu fui muito claro nisso. Não, eu sei, senador. Mas eu sei também, desde criança, que o diabo foge da cruz. E o diabo vai fugir dessa cruz. Vamos lá. Bom, presidente, rapidamente, só uma questão, aliás, pela ordem. Rapidamente, senador, o meu querido deputado Rogério Corrêa, o senhor vai colocar na votação na próxima terça-feira tudo? Não, esses 6 requerimentos que eu combinei. Meia dúzia. Meia dúzia de requerimentos. Lado a lado. Bom, então agora acabaram os inscritos.